A história começa no sertão de Minas Gerais, em uma pequena cidade esquecida pelo tempo. O nome dela é São Gonçalo do Rio Fundo, um lugar onde as pessoas acreditam que o mundo é dividido entre o visível e o invisível. E todos sabem que a mata esconde muito mais do que simples animais e árvores. Era final de tarde, quando o céu começava a se tingir de laranja e roxo, e a névoa subia, criando sombras estranhas por entre as copas das árvores. Nesse cenário, Joãozinho, um rapaz de 19 anos, corajoso, mas teimoso, decidiu caçar sozinho no mato. Os mais velhos já haviam alertado diversas vezes: nunca vá para a mata à noite, menino. A caipora ronda por lá e gosta de ensinar lição a quem não a respeita. Joãozinho, no entanto, não acreditava nessas histórias. Para ele, a caipora era uma lenda usada para assustar crianças. Com a espingarda nas costas e um facão preso à cintura, ele entrou na mata densa, decidido a provar que era apenas uma história inventada. Conforme se aprofundava na floresta, o silêncio começava a pesar. Nenhum som de grilo, nenhum pássaro. Apenas o som dos próprios passos pisando nas folhas secas e o estalar de galhos quebrados. A escuridão veio rápido, mais rápido do que Joãozinho esperava, e ele percebeu que havia andado mais longe do que pretendia. O caminho de volta parecia se fechar a cada segundo, com árvores maiores e mais densas. Ao se abaixar para ajustar os cadarços, ele ouviu um sussurro, como um lamento vindo do fundo da mata. Levantou-se rápido, mas não viu nada. O coração acelerou, mas ele se obrigou a continuar, convencido de que a mente estava lhe pregando peças. Passo após passo, o vento começou a soprar de maneira esquisita, como se a mata respirasse. Foi então que, ao virar uma curva, ele viu, no meio da trilha, uma pequena figura coberta de pelos pretos e desgrenhados, com olhos grandes e brilhantes. Era baixa, pouco maior que uma criança, mas tinha a postura de um caçador. Nas mãos segurava um pedaço de madeira entalhada, uma vara que, ao que parecia, emitia uma energia estranha. Os olhos da criatura estavam fixos em Joãozinho, e um sorriso torto se desenhou em seu rosto. Era a caipora. Joãozinho sentiu o sangue gelar. Todas as histórias que os velhos contavam sobre a criatura vieram à mente de uma vez só. O que mais assustava não era sua aparência, mas o que ela representava: um espírito protetor da mata, sempre pronto a punir os caçadores que não respeitavam suas regras. Joãozinho tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A caipora levantou a mão, e a floresta ao redor começou a mudar. As árvores pareciam se aproximar, os galhos se retorciam, formando sombras grotescas. O cheiro de folhas apodrecidas e carne morta tomou conta do ar. Um lamento baixo começou a ecoar pela mata, e Joãozinho, desesperado, tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A caipora aproximou-se, cada passo fazendo o coração de Joãozinho bater mais rápido. Quando estava a apenas alguns metros dele, ela falou, mas a voz não parecia sair de sua boca. Era como se a própria floresta sussurrasse através dela. Você acha que pode caçar impunemente nas minhas terras? Acha que pode roubar a vida da mata sem pagar o preço? Joãozinho, com os olhos arregalados de terror, tentou balbuciar algo, mas foi interrompido. A criatura bateu sua vara no chão, e uma onda de energia se espalhou pela floresta. De repente, as árvores começaram a se mover de verdade. Galhos se esticavam como braços esqueléticos, enrolando-se ao redor de Joãozinho. Ele tentou se soltar, mas a força da natureza era implacável. Você não respeita a mata, então agora será parte dela, disse a caipora, enquanto os galhos o puxavam cada vez mais fundo. Joãozinho gritava, mas seus gritos eram abafados pela densa vegetação que o envolvia. Sentiu os ramos frios e úmidos apertando seu corpo, sufocando. A floresta parecia viva, pulsante, alimentando-se de seu medo. Seu corpo foi sendo lentamente tragado pelo chão, engolido pela terra, pelas raízes e pela escuridão eterna da mata. Naquela noite, Joãozinho nunca voltou para casa. A mãe, preocupada, pediu ajuda aos vizinhos e formaram um grupo de busca. Eles vasculharam a mata por dias, mas não encontraram nenhum sinal do jovem, exceto pela espingarda, caída no meio da trilha, como se tivesse sido abandonada às pressas. Os mais velhos sabiam o que tinha acontecido, mas não ousaram falar em voz alta. Era a caipora, a guardiã da floresta, que havia cobrado seu preço. Desde aquele dia, a história de Joãozinho virou mais uma advertência nas rodas de conversa.
Quando o sol começa a se pôr, os moradores de São Gonçalo do Rio Fundo preferem não se arriscar. A floresta, com seu silêncio estranho, parece observá-los. Todos sabem que a caipora ainda está lá, cuidando de cada árvore, de cada animal, pronta para lembrar a quem desrespeita suas regras que a mata tem vida própria. O mistério sobre o desaparecimento de Joãozinho nunca foi resolvido oficialmente, mas ninguém mais se atreveu a ir para a mata sozinho depois do entardecer. A lenda da caipora, que antes parecia apenas uma história para assustar crianças, agora era tratada com o respeito que merece. Afinal, há coisas na mata que não podem ser explicadas pela lógica, e aqueles que desafiam o desconhecido muitas vezes pagam um preço alto demais. E, ao cair da noite, se você passar perto da floresta, ainda poderá ouvir o vento sussurrando o lamento de Joãozinho, preso para sempre nas raízes profundas da mata. A lembrança viva de que o mundo invisível é mais real do que se pode imaginar. Era uma noite comum no vilarejo de São Bento do Jacaré, uma pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Dona Maria, uma senhora de 68 anos, morava sozinha numa casinha simples no alto de uma colina, cercada por uma vegetação densa em um quintal que parecia um pequeno pedaço de floresta. A vida na roça era pacata, e ela já estava acostumada com os sons da natureza ao redor, o coachar dos sapos, o canto dos grilos e o balançar suave das folhas com o vento. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. O vento estava mais forte, e o cheiro da terra molhada se misturava com um aroma que Dona Maria não conseguia identificar, algo entre o cheiro de folha apodrecida e o de madeira queimada. Ela se levantou da cadeira de balanço onde costumava fazer suas orações noturnas e foi até a janela da cozinha. Olhou para o quintal, onde as sombras dançavam sob a luz fraca da lua cheia. A princípio, tudo parecia normal. No entanto, ao fixar o olhar, percebeu uma movimentação estranha perto do pequeno galinheiro, no canto mais afastado do quintal. Um arrepio percorreu sua espinha. Dona Maria não era mulher de se assustar fácil. Crescerá ouvindo histórias sobre assombrações e criaturas da mata, mas sempre as tratou como apenas histórias. Contudo, havia algo de inquietante naquela noite. Os animais estavam estranhamente silenciosos, e o vento parecia carregar sussurros distantes, como se a mata ao redor estivesse viva, atenta. Com uma lamparina na mão, ela saiu pela porta dos fundos. O chão de terra batida estava úmido da garoa que caíra mais cedo. Cada passo fazia o coração de Dona Maria bater mais rápido, mas sua curiosidade era maior do que o medo. Aproximando-se do galinheiro, ela viu algo que a fez parar no mesmo instante. Entre as árvores do quintal, escondido pela penumbra, estava uma figura pequena, mas nitidamente assustadora. A criatura era coberta de pelos desgrenhados e tinha um aspecto quase humanoide, mas havia algo selvagem nela. Era baixa, não maior que um adolescente, com uma pele morena escura e olhos brilhantes que refletiam a luz da lamparina como os olhos de um animal no escuro. Nas mãos, ela segurava um pedaço de pau entalhado, semelhante a um cajado. A figura olhou diretamente para Dona Maria, e um sorriso torto e ameaçador se formou em seu rosto. Era a caipora. As histórias da caipora que Dona Maria ouvirá quando criança eram muitas. Todos no vilarejo sabiam que ela era a guardiã das matas, um espírito que protegia os animais e punia aqueles que os caçavam sem respeito. Mas vê-la ali, no quintal de sua própria casa, era algo que Dona Maria jamais imaginara. Ela estava congelada, sem saber o que fazer, até que a criatura deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. Dona Maria, finalmente, conseguiu reagir. Eu não fiz mal à sua mata, não fiz mal a nenhum bicho. Disse, a voz trêmula, tentando mostrar que não era uma ameaça. Só cuido do meu quintal, das minhas galinhas. A caipora, no entanto, não respondeu com palavras. Ao invés disso, fez um movimento com o cajado, e o vento ao redor de Dona Maria começou a se intensificar. As árvores pareciam balançar de maneira anormal, como se estivessem vivas e tentando se aproximar. O ar estava pesado, quase sufocante, e um som baixo e constante, como um lamento, começou a ecoar pelo quintal. Dona Maria sentiu um calafrio. Ela sabia que precisava fazer algo, mas o que? O medo a paralisava, mas uma lembrança antiga veio à mente.
Sua avó, muitos anos antes, lhe contará que a caipora era uma entidade caprichosa, mas que respeitava aqueles que respeitavam a mata. Com o coração acelerado, Dona Maria fez o sinal da cruz e, lentamente, pegou um pedaço de fumo que guardava no bolso do avental. Aqui, caipora, disse ela, com a voz ainda trêmula. Eu lhe ofereço este fumo, como os antigos faziam. Não quero briga, só paz com a senhora. A criatura parou, observando atentamente o gesto de Dona Maria. Por um momento, o tempo pareceu congelar. O vento cessou, e o lamento que ecoava na floresta silenciou. A caipora inclinou a cabeça de leve, como se estivesse considerando a oferta. Lentamente, ela se aproximou, pegou o fumo das mãos de Dona Maria e, com um gesto rápido, desapareceu entre as sombras das árvores. Dona Maria ficou ali, imóvel, por vários minutos, tentando processar o que acabará de acontecer. O silêncio era absoluto agora, e a noite parecia ter voltado ao normal. Os grilos cantavam novamente, e o vento suave balançava as folhas como de costume. Quando finalmente voltou a si, ela se dirigiu de volta à casa, ainda incrédula. Nos dias que se seguiram, Dona Maria contou a história para os vizinhos mais próximos, mas poucos acreditaram nela. Para muitos, aquilo era apenas mais uma lenda, uma história que as pessoas da roça inventavam para explicar os mistérios da mata. Mas Dona Maria sabia o que tinha visto, e não precisaria de provas. Aquela noite mudou a maneira como ela via o mundo. Depois desse encontro, ela começou a cuidar ainda mais do seu quintal e das suas terras, sempre com respeito pela natureza. Nunca mais caçou ou deixou que outros caçassem em suas terras. Em vez disso, plantava árvores, deixava oferendas de fumo e fazia orações para as entidades da mata. A caipora nunca mais apareceu, mas Dona Maria sabia que ela estava sempre por perto, observando, protegendo a floresta. As histórias sobre Dona Maria e seu encontro com a caipora se espalharam pelo vilarejo. E, embora muitos continuassem céticos, outros passaram a ter mais respeito pela mata e seus mistérios. Afinal, no interior do Brasil, as lendas são mais do que simples histórias, são advertências, lembretes de que o mundo natural tem suas próprias regras, e que aqueles que o desrespeitam podem, um dia, se deparar com algo muito além de sua compreensão. Dona Maria seguiu sua vida em paz, mas nunca mais esqueceu o brilho daqueles olhos na escuridão do quintal, nem o peso da presença da caipora naquela noite. E sempre que via o vento balançando as árvores de forma estranha, ela fazia questão de deixar um pouco de fumo na beirada da mata, em sinal de respeito, para que a caipora soubesse que sua lição tinha sido aprendida. Senhor Joaquim era um homem simples, de mãos calejadas e pele marcada pelo sol. Nascido e criado nas profundezas do interior mineiro, ele dedicara sua vida ao campo, ao cultivo e ao trato com a terra. Aos 72 anos, sua vida seguia um ritmo tranquilo, marcado pelos mesmos gestos diários: cuidar do talhado, um pedaço de terra onde cresciam suas árvores de fruto e algumas culturas de subsistência. A casa de adobe e telhado de barro estava cercada pela mata densa que, mesmo bela, guardava segredos antigos. Naquela noite, o vento soprava de forma diferente. Era uma brisa morna, mas pesada, trazendo consigo um cheiro peculiar que misturava a umidade do solo e algo mais, algo que Senhor Joaquim não conseguia identificar. O relógio marcava pouco mais das 21 horas quando ele resolveu dar uma última olhada no talhado antes de se recolher. Havia trabalhado duro durante o dia, e algumas árvores precisavam de atenção para garantir a colheita da estação. Com um lampião na mão, calçou as velhas botas de couro e saiu porta afora. O som de seus passos ecoava pela terra batida do terreiro, enquanto o brilho fraco da lua cheia iluminava apenas o suficiente para dar forma às sombras da mata ao redor. Quando chegou ao talhado, parou por um momento para contemplar o silêncio. Algo parecia diferente. Os grilos que sempre cantavam, o coachar dos sapos, até o vento entre as folhas, tudo parecia suspenso, como se a natureza estivesse segurando a respiração. Foi então que ele ouviu um som suave, quase como um sussurro vindo de dentro da mata. Senhor Joaquim parou de repente, os ouvidos atentos. O som se repetiu, um murmúrio baixo que parecia se aproximar. Seu instinto o alertava para algo estranho, mas sua curiosidade de homem experiente do campo o empurrou a seguir em frente.
Caminhando pelo talhado, ele foi em direção ao canto mais afastado, onde uma grande árvore, uma mangueira centenária, erguia-se imponente. Foi ali que, à sombra da árvore, ele viu algo que o fez congelar no lugar. Entre os troncos e os galhos estava uma figura pequena e escura, com o corpo coberto de pelos desgrenhados. Era baixa, com uma postura ereta e olhos que brilhavam no escuro, refletindo a luz do lampião que ele carregava. Seu coração disparou. Aquilo só podia ser a Caipora, o espírito protetor da mata que ele ouvirá em tantas histórias quando era criança. Todos na região conheciam a lenda, mas poucos haviam se deparado com a criatura. Seu pai sempre lhe dizia para ter respeito pela natureza, para nunca caçar sem necessidade ou sem antes fazer uma oferenda à Caipora. Ela cuida da mata, dizia o velho, e quem desrespeita suas regras paga caro. A figura continuou parada, os olhos fixos nele, como se estivesse esperando por algo. O silêncio ao redor se tornava quase palpável. Senhor Joaquim, apesar do pavor que sentia, sabia que precisava fazer algo. Não poderia simplesmente fugir. Fugir seria um desrespeito ainda maior. Então, com a mão trêmula, ele se aproximou um pouco mais, tentando não demonstrar medo. Eu não vim para lhe fazer mal, Caipora, disse ele com a voz baixa mas firme. Sempre cuidei da minha terra com respeito. Se fiz algo de errado, peço desculpas. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse escutando atentamente. Então, deu um passo à frente, e Senhor Joaquim pôde ver melhor. A Caipora era mais impressionante do que ele jamais imaginara. Seu corpo era pequeno, mas sua presença dominava o ambiente. Os pelos negros que cobriam sua pele contrastavam com os olhos grandes e luminosos, e em sua mão ela segurava um cajado entalhado, com símbolos que Joaquim não conseguia decifrar. O ar ao redor estava denso, como se o tempo tivesse parado. A Caipora levantou o cajado e o tocou levemente no solo. De repente, a natureza ao redor pareceu se agitar. As folhas das árvores balançaram com força, e os galhos estalaram como se estivessem se quebrando, mas sem que nada caísse ao chão. O vento soprava de forma estranha, como se estivesse rodeando os dois. Foi então que Joaquim percebeu o motivo da visita. Lembrou-se de que alguns dias antes, ele e um vizinho haviam cortado uma árvore que estava muito próxima da casa, temendo que caísse com o peso dos anos. Não haviam pedido permissão à mata, nem oferecido nada em troca. Agora, tudo fazia sentido. A Caipora estava ali para cobrar por isso. Ele imediatamente se ajoelhou no chão, colocando o lampião de lado. Me perdoe, dona Caipora. Não sabia que estava desrespeitando suas regras. Não ofereci o que era devido. Sua voz era grave e sincera. O orgulho que tinha de ser um homem forte e destemido fora substituído pelo respeito profundo pela força da natureza personificada naquela criatura. A Caipora observou-o por um momento que pareceu durar uma eternidade. Seus olhos, antes penetrantes, pareceram suavizar, como se estivesse ponderando. Em seguida, fez um gesto leve com a mão, e o vento ao redor começou a diminuir até cessar completamente. As árvores pararam de balançar, e o som da mata lentamente voltou ao normal. Senhor Joaquim, ainda ajoelhado, pegou do bolso um pedaço de fumo que sempre carregava, uma tradição herdada de seu pai. Aqui está, um presente para a senhora. Sei que aprecia isso. Peço que aceite e me perdoe. A Caipora se aproximou devagar, pegou o fumo de suas mãos com delicadeza, e num piscar de olhos, desapareceu entre as sombras das árvores, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio que ficou era quase ensurdecedor. Senhor Joaquim permaneceu ajoelhado por mais alguns minutos, tentando compreender o que acabará de acontecer. O medo que sentia se transformará em uma estranha sensação de alívio e respeito. Ao se levantar, ele olhou ao redor. O talhado estava em perfeito estado, e tudo parecia voltar ao normal. Contudo, ele sabia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. As histórias que ouvirá quando criança não eram apenas fábulas para assustar os pequenos, eram advertências reais sobre o poder da natureza e seus guardiões. Nos dias que se seguiram, Senhor Joaquim se tornou ainda mais cuidadoso com a terra que cultivava. Ele passou a fazer oferendas à Caipora antes de qualquer grande mudança em seu talhado, sempre pedindo permissão e agradecendo pela generosidade da terra. E nunca mais cortou uma árvore sem antes consultar os antigos costumes. A história de seu encontro com a Caipora se espalhou pelo vilarejo rapidamente. Muitos riam, dizendo que Joaquim estava ficando velho e começava a ver coisas. Outros, porém, acreditaram. Afinal, era sabido por todos que em certos lugares do Brasil profundo, a linha entre o natural e o sobrenatural era tênue.
E assim o velho Joaquim continuou sua vida, sempre em harmonia com a terra, sempre respeitando as forças que ele sabia estarem presentes na mata. Afinal, uma vez que você vê a caipora, nunca mais duvida de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que pode imaginar.